Robson, imagina se eu chegasse aqui na rádio hoje, mas em vez de eu vir pro estúdio, eu simplesmente saísse sem olhar. Não olhei se tinha ninguém no estúdio, não olhei se tinha alguém na cozinha, não olhei se tinha alguém no banheiro. Eu simplesmente tranquei a porta e fui embora, imagina. Poderia esquecer alguma coisa, alguém, algo ligado. Tipo você, assim, né? No mínimo você ficaria aqui, né? Por ser quem tá aqui quando eu chego, você ficaria trancado. Sim. Tá certo que você tem a chave, mas e se alguém que não tivesse a chave? Sim. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com clientes de um cinema do Rio de Janeiro que foram assistir a um filme à noite até que perceberam que haviam sido esquecidos pelos funcionários do lugar, que fecharam o estabelecimento e foram embora. Foram embora. A sessão do filme eles esqueceram de mim, não, né? Pois é, exatamente. A maior ironia vem depois. Não era o esqueceram de mim, porém, já eu vou falar. Tem a ver, alguma coisa. Nossa, sabe aquela ironia do destino? Do destino. Que tipo assim, se esse filme do Macaulay Culkin, né, Esqueceram de Mim, ainda estivesse em cartaz, com certeza, provavelmente seria durante uma sessão. Mas não, é um filme que também tem a ver com ser deixado, ser esquecido. E aí, os funcionários trancaram o pessoal no cinema e foram embora. Segundo a reportagem publicada pelo jornal O Globo, o que aconteceu parecia, aí está, uma cena de filme. No último sábado, dia 27 de janeiro, né, tem poucos dias, pouco antes da meia-noite, cerca de 40 pessoas gritavam por socorro para quem passava pela rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, na zona sul do Rio. Imagina a cena, socorro! Se fosse um filme de terror então, hein? Após a sessão todo mundo assustado. Imagina. E todo mundo trancado, aquela sala escura. Todo mundo, que isso? Algum zumbi ali, o apocalipse zumbi ali acontecendo. Curiosamente, esse grupo estava dentro, como eu disse, de um cinema. Mais precisamente o cinema Estação Net Rio. O pessoal dizia, né, abre aspas para eles. Estamos presos! Esqueceram a gente aqui! Fecha aspas para eles, né? E então era o que os pobres clientes tentavam explicar para quem passasse. Inclusive tinha um bar do outro lado da rua que os frequentadores do bar, que estavam lá no lugar com volume alto de música, né? Achavam que aquele áudio era a sessão do cinema, era normal, era uma cena do cinema. Pois é, até eles conseguiram ouvir aquela gritaria, aqueles pedidos por socorro, e alguns desses funcionários foram lá e acabaram chamando outras pessoas, né? Tem registros disso aí também na internet. Então era isso. E os clientes, segundo esses próprios frequentadores do cinema, eles ficaram gritando cerca de 30 minutos por socorro. Cerca de meia hora. Uma cabeça rolou, né? E falando agora do filme, como se já não bastasse isso tudo, você falou que cabeças devem ter rolado, né? Já eu chego nessa informação também. Como se já não bastasse tudo isso, esse terror, né? A cereja do bolo, eu acho que é a ironia do destino. Esse pessoal estava assistindo a um filme chamado Os Rejeitados. Parte 2 agora. Os Rejeitados. E acabaram. Volta dos Esquecidos. Rejeitados 2, o retorno. O retorno dos Esquecidos. Ou seja, uma cena pós-créditos quase que em 3D, como é que a realidade virtual? Realidade virtual, isso. Só que sem os óculos. É uma nova tecnologia que eles viram, eles foram os rejeitados, né? Os Lost. Só que foram Lost, tanto que os rejeitados mesmo, não foram nem perdidos, né? Ficaram esquecidos lá. E acabaram eles próprios se sentindo então os rejeitados aí pela equipe do cinema. E é o que foram, né? Estão certos. Algum roteirista pode usar isso posteriormente, falando sério, né? Também, claro, pra sem se fazer dúvida. um filme sobre isso. Pelo menos um documentário, exatamente. Um documentário. Pra ser exibido onde? No cinema. Aí aconteceu o quê? Agora não vai ser 40 não, agora vai ser 300. Imagina. Acabou a sessão, fecha a porta, todo mundo esquecido. Pra quê? Esquecido. Pra gerar o terceiro episódio. Exatamente, por aí vai. Por aí vai, o loop, né? O looping. Que loucura, hein, Os cara? pedidos de socorro, demais. Os pedidos de socorro chegaram não só a quem passava pela rua, a quem estava no bar, como também ao conhecimento da própria equipe do cinema. Do cinema Estação Net Botafogo, que é outro cinema perto dali, gerenciado pelo mesmo grupo, né, o mesmo nome, Estação Net, localizado na mesma rua, a poucos metros de distância dali. E por coincidência, quem estava lá nesse cinema do mesmo grupo? Os dois funcionários que haviam fechado o cinema, que haviam deixado. Eles
estavam lá e ouviram então os chamados de socorro. Gente, tem alguém gritando ali do cinema. O que tá acontecendo? O povo assim, mexendo os braços assim e tal. Distraído, né? Um pouco distraído, né? Os dois, né? E demais. Quando eles souberam então dessa situação de caos e horror, eles correram pro endereço para libertar os, abre aspas, rejeitados. Rejeitados. Fecha aspas. Depois de tudo isso, agora chegamos à parte da manifestação da direção do cinema, né? Uhum. Depois de tudo isso, a direção do cinema disse que os funcionários então haviam fechado acreditando que todas as projeções já tinham sido finalizadas, né? Tem que só 40 pessoas lá e não perceberam. Era uma salinha, mas com 40 pessoas, né? Que é um público grande para os dias de hoje, né? Para o cinema, a essa hora da noite, meia-noite. Meia-noite, última sessão. A primeira medida da direção foi afastar temporariamente os funcionários, né? Você falou aí das cabeças rolarem. Uhum. Esses dois foram afastados, mas o cinema disse ainda que não vai demitir eles, por enquanto não, vai manter eles recebendo, porém afastados, até que terminem essa investigação minuciosa interna, né? Que eles vão fazer para apurar as causas e circunstâncias. Tanto porque precisa da parte 2, da parte 3. Vai depender deles, né? Exatamente, precisa de mais alguém para fazer. Fato é que foi uma grande publicidade pro cinema. Tá aqui a gente falando o nome deles e tal, né? Então, nas palavras ainda da Adriana Hatches, que é sócia fundadora do Grupo Estação, ela disse, abre aspas, foi um erro inédito, absurdo e surreal. Fecha aspas. Só isso. E se é surreal, é por isso que tá aqui no Notícias da Breca. Lembrando que aqui a gente conta histórias surrealistas, mas surrealmente reais. Surrealmente reais. Como essa. É o ingrediente perfeito para estar aqui, tem tudo, né? E a Adriana Hatz, que é, como eu disse, sócia fundadora desse cinema, ela continua, ó. Imagina se essas pessoas tivessem passado a madrugada lá dentro. Pois é, imagina, né? Imagina. Ela disse ainda, tenho pesadelos só de pensar nisso. Além do pedido de desculpas, queremos tentar oferecer alguma coisa que seja uma gentileza para o público depois desse transtorno tão grande. Não quer dizer que resolveremos ou compensaremos esse problema, mas queremos mostrar que sim, estamos muito chateados e preocupados com o que aconteceu. Fecha aspas aí para o que disse a senhora Adriana Hatz, como eu falei, sócia fundadora do Grupo Estação. Mas aí a ideia já partiu de você, um documentário, tá aí. Seria um bom presente. Tá feito, né? Seria um bom pedido de desculpa. Como eu falei que esse caso deu uma grande publicidade, eles podem fazer um vídeo, uma publicidade, né? Um documentário, um curta, para passar, quem sabe, entre o filme e outro, no próprio cinema, né? Dizendo principalmente os créditos finais. Né? Exato, dizendo que o cinema, esse cinema específico, valoriza a imersão do público na realidade, nas emoções que o filme... Então, se você vai lá assistir um filme chamado Os Esquecidos, não, o que era o nome do filme? Os Perdidos, os Órfãos. Não, os Rejeitados. Os Rejeitados, exatamente. Você vai imergir realmente na história, não uma imersão completa na experiência do cinema, quase que em 3D, só que uma modalidade diferente. Isso. Mais até do que o que oferece aquela experiência da realidade virtual, né? Com os óculos e tal. Não, sem nada disso, temos uma nova tecnologia aqui, que é a nossa própria imersão real. Aí o cliente vai lá esperando saber qual que vai ser essa experiência, curioso, né? Chega lá pra experimentar, acabou a sessão de cinema, ele tá lá aguardando, esperando. E agora, o que será que vai acontecer? Nada, você vai ficar trancado aí dentro. Essa que é a surpresa. Tipo isso. Essa que é a imersão. Esse caso me fez lembrar de outro, igualmente hilário, que é fato verídico também, lembrando, né? Parece piada, mas não é. Recentemente houve, eu acho que num dos aniversários aí do Titanic, algumas salas de cinema reexibiram o Titanic, né? Teve bilheteria de novo e tal, a versão remasterizada, com, enfim, qualidade melhor, áudio melhor e tudo mais, né? E aí teve um lugar que estava tendo a reexibição do Titanic, que, enfim, foi num dia de muita chuva, o teto do cinema alagou tudo e pá, caiu muita água dentro do cinema. Isso. E assistir o filme Titanic no cinema. Mas foi mais realista do que eu imaginei. Me senti um dos violinistas. Socorro. Aí
ficou um banquinho boiando, Exatamente. o Jack na água, arroz no banco. Pessoal, os clientes estão lá, bem gente, 3D. mas que isso? Nem colocamos o óculos de realidade virtual, né? Que é isso? Que Que tá legal, tão né? realista assim. Aquele mais voado falando, né? Que legal, que bom. Pois é. Olha só que bacana, esse cinema mandou muito bem. Não acredito que a gente pagou só isso pra tudo. Pra ter essa experiência. Essa experiência. Olha, eu tô me sentindo o Leonardo DiCaprio aqui. Pois é. Aquela cena em que o navio começa a traseira do navio começa a levantar ali assim, o pessoal começa a escorregar na água. Olha, realista mesmo. Bem É 3D. interessante isso, muito 3D. Aí, pois é, Pois é, que curiosa cara. essa história. Aguardemos aí por novas histórias de realidade de cinema, né? Isso. Eu acho que essas empresas Bastante. estão pensando, né, em formas criativas como essa de manter o público mais imerso na experiência, como foi o caso aí dos Rejeitados. Eu não queria, você queria? Não, Agradeço. depende do filme. Depende do filme. Depende do filme, depende da história. Certíssimo.